Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 520. Desculpe. De outras vezes são escravizadas, reduzidas à condição mais abjetas e serviciadas, perambulando dementadas em andrajos imundos por vales de sombras espessas, até que, desgastadas pelo sofrimento, tenham um impulso de arrependimento que lhes possibilite o socorro de que tanto necessitam. Veja bem, não só o sexo feminino. Nessas condições aqui também, o sexo masculino. Nós temos que incrementar, tentando mostrar os dois. Porque não sei se você conseguiu entender aqui. Hermínio Miranda faz a seguinte pergunta: há mulheres obsessoras? Há mulheres que se vingam, que perseguem, que odeiam? Sim, mas em número bem mais reduzido que os homens. Então é preciso dizer que o número de obsessores masculinos, segundo consta Hermínio, é enorme. Nós aqui não ousamos a dizer que número é maior, mas que na condição de feminino a discriminação é maior, nós sabemos. Não significa elogios, e sim reconhecendo o quanto a mulher, desde lá do momento da criação de Eva e Adão na mitologia, de lá para cá, ela sempre foi discriminada, inclusive pelo Deus de Dante. Porque você conhece a história do Deus de Dante, que construiu, que fez todos os animais casais, mas esqueceu de construir, o termo é esse com respeito, a fêmea do homem. Ora, se o ser humano, para Deus, na criação, consta-se que o ser humano é o ser mais perfeito na criação de Deus. E Deus justamente esquece de construir, de fazer a mulher. E mesmo assim, na mitologia, ele constrói, ele fabrica. Adão primeiro, quer dizer, Deus é machista. Porque ele fez Adão primeiro. Por que ele não fez a Eva e esqueceu de Adão? E depois arrancasse a costela de Eva e fizesse Adão. Machismo. Pois você observa o império na terra desde as mitologias. Tudo homem. É Noé, é Moisés, é Abraão, é Buda, vamos pensar assim, Adão. Então, esse machismo, eu penso que Karl Marx, ele existiu. Eu penso que esse Deus de Dante aí, ele tinha um pacto com Karl Marx. Porque Deus era machista. E Deus continua sendo machista.
Principalmente no catolicismo, Deus é machista. Tanto é que não se permite que mulher se torne bispo. Ou bispa, né? No catolicismo não se permite. No catolicismo não se permite que mulher venha a ser um papa. Esse posto é do homem. Por que do homem? Graças a Deus que esses alicerces estão demolindo. Mais algumas décadas e você vai ver onde vão parar estas religiões materialistas que expulsaram o Cristo de seu interior, da base. E é preciso entender que todas as religiões fundadas pelo homem aqui na Terra, elas expulsaram o Cristo de seu interior para que o mercenarismo pudessem prevalecer. Porque é lógico que se o Cristo não fosse expulso, eles obviamente não poderiam também, de certa forma, se enriquecer conforme se enriqueceram. Mas todas essas religiões, escute, isso não é previsão, porque no Espiritismo não existe previsão. Todas essas religiões que expulsaram o Cristo de seu interior, por causa do materialismo, por causa do comércio, do dinheiro, todas essas religiões, elas vão ser demolidas conforme o Império Romano foi demolido. Conforme todos os impérios foram demolidos. Eu te pergunto, onde estão hoje o Império Inca? Os maias? Onde eles estão? Onde estão hoje o Império Egípcio? Os babilônios? Onde estão hoje os gregos? Onde estão hoje os indianos? Os fenícios? Por que que esses seres todos viraram pó? Seus monumentos corroídos pelo tempo aqui na Terra existe, mas aqueles imperadores, aqueles reis, aqueles faraós já não reinam mais. Por quê? Porque eles, ao chegar na Terra, eles aboliram os desígnios de Deus, mesmo tendo trazido de outras pátrias. E é natural que onde as leis do Criador não se encontram, com o passar do tempo, o alicerce se incumbe de jogar tudo ao chão. Então vejamos, tanto os homens quanto as mulheres que aqui na Terra não agiram e não agem corretamente de acordo com as leis de Deus, encontra-se na erraticidade
nas mãos dos chefes das trevas, na condição de serviçais, na condição de escravos, perambulando para lá, para cá, numa situação dementada, quando não prestam mais ao serviço, são abandonados nas regiões umbralinas, nas condições imundas de andrajos, que não vale mais nada mediante as sombras espessas. Eu posso dizer isso. Você sabe por que eu posso dizer isso? Porque o que eu estou dizendo são experiências adquiridas nas obras espíritas, as quais já estudei e estudo aqui e no plano espiritual. Mas eu já tive a oportunidade de viver nas condições desses nossos irmãos que nas regiões umbralinas hoje se encontram neste momento. Quantas encarnações que eu me lembro. Você não precisa acreditar, você não é obrigado. Eu não sei detalhes por causa do véu do esquecimento do passado, mas essa é uma das provas que eu trago para essa existência, me lembrar de algumas coisas, e isso eu sofro demais com isso. Por isso eu rogo a muitas pessoas que orem por mim. Porque, como eu já disse, não é fácil estar Luiz Antônio. Você entendeu essa? Não é fácil estar Luiz Antônio. Por quê? Não é fácil estar Luiz Antônio. Porque Luiz Antônio é o nome que meus pais na atual existência me registraram. Mas eu não me chamo Luiz Antônio. O meu nome não é Luiz Antônio. O espírito não tem nome, ainda mais aqueles que possuem uma certa bagagem, que não precisa ficar apegado a expressões e a termos, com todo respeito à colocação que não mereço, mas tem hora que eu tenho que abrir certas, para poder encaixar. Então, eu já tive a oportunidade de viver nas condições desses irmãos que estão lá no umbral hoje. Eu já perambulei lá. Eu já me vi lá na condição de andrajos, farrapos, barbudo, sem dente na boca, cabelo comprido, unhas imensas. Quando o alimento que eu tinha na época, me lembro, fezes e urina, raízes de árvores podres. Credo, Luiz! Por que credo? Credo em ser verdadeiro? Eu não sou de fingir, pois não pense você que lá você vai encontrar caviar, porque você não vai encontrar. Não pense que lá você vai encontrar o vinho Chateau do Valier, que você não vai encontrar. Você vai encontrar urina, você vai encontrar fezes, para acabar com o orgulho nosso aqui construído na terra. Então eu posso dizer dos nossos irmãos que estão lá, por isso eu oro por eles. Agora é preciso entender uma coisa aqui. Expressão, termo, masculino e feminino.
esse termo é adequado, serve, enquanto no nível em que nós nos encontramos, aqui estamos. Até porque um dia na pátria espiritual, todos nós seremos identificados pelos órgãos genitais. Esse masculino, esse feminino. Vamos dizer, se destaca. Essa é a expressão, esse é o termo. Mas quando o espírito sublima-se, que sublima-se todos os fatores, o espírito deixa para trás a forma masculino e a forma feminino, onde existe, na questão de número 200 até 202 a 203 no Livro dos Espíritos, existe sexo nos espíritos? E os bons espíritos respondem que não. Nos espíritos, Kardec não faz a pergunta se existe sexo no princípio inteligente. Kardec não faz a pergunta se existe sexo na alma, porque é óbvio que na alma existe algo que nos levam, através da prova e da expiação, a necessidade do resgate, a nos encontrarmos nestas condições para que a prova e a expiação, o resgate se dê. Mas um dia é onde muitas pessoas se confundem, dizendo que o espírito um dia de tão evoluído perde a forma. Mentira. Para perder a forma, tem que perder a identidade. E é óbvio. Uma vez criado por Deus, não sabendo nem quando e nem como, passamos a fazer parte da imortalidade e nunca mais deixamos de existir. Deus é eterno. Nós somos imortais, daquele momento em diante passamos a ser imortais. De forma que o espírito não perde a forma. Até porque eu te faço uma pergunta para você, com todo respeito, que significa forma? Você vai me dizer que para você forma é a forma masculina? É a forma feminino? Com todo respeito, isso é uma tremenda de uma ignorância. Porque a forma não encontra-se na expressão masculino e nem feminino. Isso que nós classificamos expressão masculino e feminino é identificação. É uma forma de sermos identificados. Porque a forma real
encontra-se no eu, na personalidade. E ninguém perde a personalidade, ninguém perde o princípio inteligente. Nós, um dia, na evolução, deixamos a expressão. Um dia, na evolução, nós deixamos para trás o termo masculino, feminino. Quando nós sublimarmos, quando nós evoluirmos, nesse estágio não haverá mais necessidade dessa forma, dessa expressão, dessa característica, dessa identificação, desse registro. Você consegue entender com todo respeito? Não haverá mais necessidade. Mas dali em diante, o eu, ele deixa para trás, porque o eu se sublima. Igual, por exemplo, com todo respeito, uma pessoa que, olha só para você que legal, uma pessoa, um mendigo, um andarilho, uma pessoa desgastada pelo tempo, uma pessoa assim, cabelo esgranhado, barbudo, sem dente, que você resolve pegar essa pessoa e dar um banho nele de loja. Corta cabelo, barba, bota dente na boca dele e põe um novo look no corpo dele. Faça o antes e o depois para você ver. Você, é óbvio, você se assusta e ele é capaz que desmaia, coitadinho. A mesma coisa acontece com o espírito sublimado. Se chega alguém ali e pergunta assim: eu gostaria de falar com o mendigo Benedito. E o Benedito está sentado ali na cadeira daquele salão com uma pose de um Reinaldo Gianecchini. Eu falo de Reinaldo Gianecchini porque ele sabe que eu elogio por ser uma simpatia brasileira, né? Uma pessoa que eu venero, respeito demais como um homem simpático, bonito, né? Tá ali aquele mendigo na forma de um Reinaldo Gianecchini. E aquela pessoa chega, procura pelo Benedito e não acha o Benedito. Você entende que a forma de mendigo, ficou para trás? Aquela forma era a forma como ele era identificado, como ele era conhecido. Ficou para trás. Assim ocorre com o espírito. Um dia, vocês não vão me ter nas condições que me encontro. Mas também, né, se eu lá permanecer com essa forma aqui, vai ser gente desmaiando por todo é lado, de pânico. Mas você entendeu o que eu quis dizer. Então, o princípio inteligente, o eu, a central, o sanity,
o Nadir, fica para trás todas essas couraças, essas escamas. Masculino, feminino, é escama. Nome é escama. Papai, mamãe, filhinho, emprego, necessidade, é escama. Que quanto mais reencarnamos, mais escama fica-se para trás. Através da regeneração, da humildade, através da paciência, da redimissão e por aí em diante. Então, por isso que é preciso hoje sermos melhor que ontem e amanhã melhor que hoje. Essa é a oportunidade que os desígnios de Deus, através de sua misericórdia do Pai, nos concede todos os instantes de sermos melhores. Independente, o problema é nosso. Eu que devo ser melhor. Eu não preciso de ninguém para que eu seja melhor. Eu, optando pela minha felicidade interna, não me importa a situação à minha volta. Até me auxilia ao ponto de agradecer a Deus, todos aqueles ali à minha volta, que Deus ali os colocou para que eu pudesse auxiliá-los de uma certa forma, às vezes não verbalmente, às vezes não pelo proselitismo, mas às vezes pelo exemplo, às vezes pelas minhas atitudes, meu comportamento e por aí em diante. Não é? Próximo vídeo, próximo dia.